Olá, muito boa noite. Vou dar um tempinho enquanto o Instagram avisa para vocês que já estou live por aqui. Coloquei para vocês aqui o tema da live de hoje, medo de julgamento. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me apresentando para quem for assistir essa live hoje ou depois, que ainda não me conhece. Meu nome é Renata Souza, sou consteladora e terapeuta do método Causa Raiz. E hoje eu vou conversar com a Vânia Quirino, terapeuta. Já já ela está chegando e vai se apresentar também para vocês. Sejam muito bem-vindos, boa noite, vocês que já estão chegando. Esse tema que fala tanto, né? Com tantos momentos aí das nossas vidas. É um tema muito importante e vai ser um bate-papo muito legal, viu? Boa noite. Oi, mãe, já tá por aqui. Maravilhosa. Boa noite. Estamos aguardando vocês chegando. Muito boa noite. E a minha convidada está por aqui. Vânia, vou te enviar um convite. Mirando. Deu certo, muito bem! Ele não Uma boa dose de paciência que nós temos nessa vida não resolva, não é verdade? Será você posiciona aí, minha querida? Muito bem-vinda! Estou muito feliz que você aceitou esse convite, né? Você sabe tanto que você é especial para mim, tanto que eu admiro você, seu trabalho, viu? Ah, gente, obrigada, né? Você também é uma profissional que eu admiro. Foi um nosso encontro, foi muito bom. E tem feito a diferença, né? Na minha vida, nas nossas vidas, É, a gente né? foi um reencontro, né? Verdade. Não é que acaba sendo. Então, minha querida, eu já fiz uma introdução, né, para o pessoal. O tema que nós vamos falar hoje é esse tema tão importante, medo do julgamento. Mas Uhum. antes de entrar no tema, eu gostaria que você se apresentasse. O pessoal aí, fala de você. Claro, claro. Primeiro quero agradecer, Renata, pelo convite para a gente conseguir marcar, né, esse bate-papo hoje. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, terapeuta, tenho algumas formações aí na área do cuidado da saúde mental. E eu comecei muito cedo a fazer esse acompanhamento pedagógico. Eu tinha 12 anos quando eu comecei. E com o tempo eu fui percebendo que muitas angústias, tanto nos alunos, quanto nas famílias, nos pais. E aí eu percebi que poderia ajudar de alguma forma, poderia contribuir de mais alguma forma. E aí eu fui estudar mais sobre a saúde mental, sobre esses cuidados, tantas questões que envolvem, né, o nosso emocional, e a gente sabe que ele pode refletir aí também no físico e nas questões da vida mesmo, né? Sim. Então, assim, é basicamente isso, é uma profissional que, com um compromisso, com a responsabilidade de levar o cuidado mesmo para o outro, de trabalhar junto com o outro nessa transformação, para deixar a vida um pouco mais leve. É Isso. Maravilhosa, né? Resumindo, maravilhosa. Eu não poderia começar as lives, e eu te falei isso, em dupla, né? Com outras pessoas, tinha que começar por você, né? Que é uma pessoa tão especial na minha vida, na minha jornada.
que a gente aprende muito, gente, assim, isso é muito importante, né? Como que quando a gente se permite, a gente aprende muito com o outro também. E a Vânia é uma Uhum. das pessoas, né, na minha vida, que a gente É tem uma essa troca. troca, é uma troca, é verdade. Então, olha, muitas pessoas dando boa Boa noite a todos, e algumas noite, pessoas boa falando noite. Célia, várias pessoas, Lília, Gi, Lília, minha querida colega de trabalho, Rafa, Luciene, ó, várias pessoas. Boa a noite. Érica, o pessoal de Contagem. Quero aproveitar um beijo muito especial para minhas alunas que estão aqui. Um beijo, viu, meninas? Que bom que vocês tiraram um tempinho para participar aqui desse bate-papo conosco. A É Rejane também, a Érica. isso. Alegria. São todos muito bem-vindos, né? E parabéns por se permitirem também, né? A todas as gerações, porque a gente está aqui que eu já estou vendo com várias gerações diferentes. Então, a nossa audiência hoje está bem rica, o que é muito bom, né? Muito bom Muito bom. conseguir levar um pouco de informação, né, para tantos queridos e queridas. Então, olha, entrando no tema, Sim, medo de julgamento. E quando a gente foi conversar sobre esse tema, foi muito interessante, porque realmente é um tema que a gente identifica nos atendimentos e, não por acaso, na nossa própria vida, que trava, né? Que é é. aquilo que a gente costuma falar, né? Fica empacado pelo medo do julgamento. Mas antes da gente falar do medo do julgamento especificamente, eu quero te perguntar assim, na sua experiência como terapeuta, o seu olhar, a sua perspectiva sobre o medo, porque eu acho que é importante a gente começar primeiro falando do medo em si, né? Sim, sim. O medo, né, Renato? O medo é uma das emoções mais estudadas pelos especialistas. O medo ele tem uma função principal, que é de proteção. Então é importante que se tenha medo para a gente fugir das situações de perigo. A grande questão é quando o medo ele paralisa, quando o medo impede da gente realizar tantos projetos, tantas situações na nossa vida. E quando o medo também, nós, né, na verdade, nós nos permitimos que o medo, ele leve a gente à procrastinação. Quando o medo faz com que a gente não participe de tantos momentos, tantas situações na vida, seja eventos sociais, seja conseguir alguma coisa, um concurso, uma carteira de habilitação, né? E o medo ele chega a adoecer. O medo do julgamento faz com que nós consigamos comprometer a nossa saúde física, né, psicológica e emocional. Então, o medo do julgamento, ele pode paralisar, sim, e pode levar, sim, de fato, a consequências muito mais sérias. Sim. Então, depende do tanto que a gente alimenta isso, né, e das consequências que pode trazer para a nossa vida. Sim. Muito interessante quando Basicamente. medo, que até então, ok. O problema é quando ele extrapola, né? E é Isso. justamente esse excesso que trava, que adoece, né? E que a gente deixa de viver muitas vezes, né? E, assim, a gente tem uma característica muito parecida que a gente gosta de trazer para as pessoas também a nossa vivência, porque isso é importante, né? Até Claro, claro. o nosso processo de vida, como é que a gente chegou aqui, as coisas que nós passamos, porque o medo é natural, a gente já Sim. sabe, né? E ter medo do julgamento é muito comum também. Então, é claro que nós também já passamos por várias situações, né? Então, por exemplo, eu vou compartilhar uma ou duas e aí depois eu vou te perguntar também, Tá. que eu acho que é importante, né? Olha para você. Tem coisas que
são muito interessantes, assim. Então, lá em 2019, quando eu decidi fazer a formação em constelação familiar, constelação sistêmica, né? Na verdade, a nossa, ela é abrangente. Eu já sabia naquele momento que eu queria ser terapeuta, porque a minha primeira formação é como advogada, né? Mas eu já sabia, só que eu tinha muito medo do julgamento. Eu tinha, na minha cabeça, as pessoas iam olhar para mim, as pessoas que já me conheciam, né? Eu sou de 2013, e eu falar, mas ela é advogada, ela não é terapeuta. Então, olha isso. Um medo de julgamento. Eu criei na minha cabeça, em algum momento, que eu não poderia ser as duas coisas. Que eu tinha que ser uma coisa ou outra, né? Então, eu tinha muito esse medo. E eu passei por um processo que eu precisei compreender que eu poderia sim, né? Que todos nós podemos ser o que a gente quiser, o que fizer sentido pra gente, né? O que der brilho na vida. Então, esse foi um medo que quem me conhece de perto, como você me conhece bem, sabe que me travou por um bom tempo. Eu demorei para eu chegar nesse ponto da terapia, né? De assumir mesmo, né? Eu não falava a palavra terapeuta, gente. O negócio era tão impactante para mim que eu não falava terapeuta. Eu falava sou terapeuta. Com a tranquilidade que eu tenho hoje, né? Então, esse foi um que me marcou muito, que é recente. Mas, assim, na época da adolescência, início da vida adulta também, eu tinha muito medo de julgamento. Assim, de sair para algum lugar e aí, sabe, ficar mais quieta, não ser muito centro, com medo de fazer algo que as pessoas pudessem falar, sabe? Eu tinha muito isso. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco de possíveis causas, né? Então eu sei que, por exemplo, eu me comparava muito com as pessoas. Não era nenhum outro comparando. Era eu me comparando. O auto-julgamento. O auto-julgamento. Então já tinha essas questões, né? E a gente vai falar mais para frente como é que a gente consegue seguir, né? No início meio ali ainda com ele, mas depois já bem mais livre do medo, né? Sim. E você, minha querida? Olha, coisas interessantes me acontecem, né? Então, uma questão que eu lembro, assim, que foi muito medo do julgamento, que eu protelei muito para conseguir, para vencer esse medo, foi quando eu quis muito tirar minha carteira de motorista, minha carteira de habilitação. Eu sou filha de motoristas, os meus irmãos todos dirigem muito bem, inclusive como profissionais da direção. O meu pai, a função principal do meu pai era dirigir, e tinha, né, aqueles comentários, né? Vânia, você tá doida? Eu deixar um carro na mão da Vânia? Tem que tirar os postes, todos do meio da rua. Vânia não vai dirigir. E eu tinha aquilo, né? O medo também do julgamento, da comparação. Porque aí eram duas questões. Eu não poderia envergonhar o meu pai, que era um excelente motorista, meus irmãos, e eu também, né? E aí, na época, a pauta era 5 anos. E eu fiquei naquilo e tal, perdi, passaram 5 anos, comecei de novo, 3 anos, e até que eu consegui vencer isso. E eu pensava, você vai criando os fantasmas. Eu falava, gente, não vai ter um cone em pé na rua, porque eu vou atropelar e vou derrubar todos. Posto para abastecer, eu vou atropelar os frentistas. E eu já vi a manchete, assim, né? Motorista atropela frentista e derruba a bomba de combustível. E então o medo do julgamento, ele me paralisou durante muito tempo. E outras questões também, né? Que você fala aí como terapeuta. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho algumas formações na área da educação. E quando eu comecei, né, eu percebi que tinha outras formas de ajudar as pessoas, de contribuir.
eu comecei a estudar desesperadamente, achando que não ia dar conta, com medo da comparação, com medo do julgamento, e, e não parava, né, Renata, de estudar. Chegou um período que eu estava fazendo 3 especializações ao mesmo tempo, com medo, né, do julgamento, o que, que as pessoas vão falar, será que ela está preparada? E aí, um dia, a Renata, né, algumas vezes ela já me falou isso, ela falou, você vai formar mais em quê? Então, essa pergunta chegou para mim de uma forma muito interessante, porque aí chegou num lugar, assim, que eu falei, é isso, né, para quê? Né, essa busca com medo do julgamento. Eu sei que eu tenho as condições, estou preparada, tenho comprometimento, sou séria com o trabalho, então ninguém vai falar, né? Até porque depois, com o tempo, a gente descobre, a gente entende que se o outro emite algum julgamento, ele está falando através da ótica que ele se vê, né? É sobre ele, não sobre mim, nem sobre a Renata, nem sobre os outros, né, que estão aqui. E esse instrumento de medida que ele usa para me julgar é um instrumento que ele se mede. E aí, quando você entende que a questão é do outro, que você pode deixar com o outro, né? Ai, gente. Então, é isso, sabe? Esse medo do julgamento, ele me paralisou durante várias situações da minha vida que a gente deixa de frequentar eventos sociais, reuniões, porque o que o outro vai... Aí você começa a pensar o que o outro poderia pensar de você. E vira uma situação, né, de séria, né, de saúde mental mesmo. De limitação real na vida, né? E aí, a gente pode perguntar para quem está aqui também, olha, várias pessoas passaram deixando mensagens lindas, obrigada. Andréa, Manuel, Angélica, Angélica, maravilhosa também. A gente pode perguntar também, se vocês quiserem colocar, vocês já passaram por situações, por medo de julgamento, deixaram de fazer alguma coisa, ou de deixar, e quando a gente fez a divulgação da live, no texto estava lá, né? Você já deixou de ser quem você é por medo de julgamento? E a gente vai entrar um pouco nas possíveis causas, né? Por que será que a gente sente, em alguns momentos, esse medo de julgamento? E a gente fala possíveis, porque como terapeutas nós sabemos que tem a individualidade, a história de cada um, né? Então, não é uma regra, né? Isso vai da vivência e da forma. A Vânia fala isso muito bem, eu gosto quando você fala isso, que depende da forma que eu registro. Não é assim que você fala? Exato. Na verdade, não é o que o outro faz comigo ou com você, é o que o outro faz. Então, e aí é como eu trago isso para dentro de mim, né? Como eu lido com isso, como eu alimento isso que eu acho que o outro fez comigo. E muitas vezes ele só fez, muitas vezes ele só falou, e aí eu já falo, é para mim. E aí, né, a gente vai trazendo isso e alimentando a consequência desse fator gerador, que eu acho, que eu analisei, que foi para mim, que ele falou, e aí eu começo a alimentar isso e eu posso entrar num processo de adoecimento, de fato. De fato, exatamente. Então, quando nos atendimentos, assim, e na própria história, né, de cada um, assim, eu percebo que tem uma questão de comparação, às vezes. Eu trouxe para vocês que eu fazia comparação, era eu me comparando, né? Mas eu também já escutei comparações aí pela vida, né? Em contextos diferentes. E como que eu registrei essa comparação? Eu registrei de uma forma que, em alguns momentos, me fez sentir com menos-valia, me fez sentir menos, com desvalor, né? Então, aquela sensação assim, eu não vou ser aquilo, então eu não vou nem tentar. E se eu tentar, eu vou ser julgada, então eu não quero isso, sabe? Isso. Faz sentido, sim, para você?
Ai, tô tendo uns comentários aqui maravilhosos. É, Olha, o que que o Manuel falou. Medo, né, de ser julgado. A Luana, querida, minha cunhada querida da Junior Jeans BH. Medo de aparecer na internet, medo de ser julgada com os comentários, né? Virou blogueira, tá pagando mico. E aí, como é que ela resolveu isso? Olha, crescer a loja no Instagram, ultrapassando as barreiras, é isso, sabe? Esse que o Manuel trouxe, que a Luana trouxe com muita propriedade, porque muitas vezes a gente consegue olhar para dentro da gente e entender que a gente merece, que a gente pode sim, que o julgamento do outro é só uma questão do outro, é o olhar dele, a ótica dele, e quando a gente não consegue fazer isso sozinho, aí é importante a gente ter a ajuda de uma pessoa, de um profissional, para nos ajudar a olhar para essas questões e conduzir. Quando eu estava com essa questão da minha carteira de habilitação, né, que era uma coisa que eu queria muito, mas eu tinha muito medo do julgamento, eu tive um fator, né, um fator propulsor, uma questão que me ajudou a me tirar daquele lugar, que era o grande desejo que eu tinha de ser mãe. E aí eu pensava assim, nossa, ônibus, menino pequeno, bolsa, sacola, madeira, gente, eu já sou meio trabalhadinha, né? Sim, mas é leve. E aí esse desejo me fez vencer isso. E eu entendo que nós não somos uma coisa só, né? A gente é uma construção e a gente vai se construindo ao longo dos estudos, das formações, das lives, do que a gente vê, do que a gente lê, das nossas conversas. E eu lembro que nessa época, além desse grande desejo, eu ganhei, né, emprestado lá de uma amiga que trabalhava comigo um livro de uma autora, acho que é Simone de Beauvoir, uma coisa assim, que é O Segundo Sexo. E um livro que foi muito difícil para eu ler na época, porque ele precisava ser traduzido, né? Confesso que pulei vários parágrafos, capítulos, mas eu cheguei no final desse livro e eu sou muito de anotar, né? Gosto muito de anotar as coisas, e aí prego no armário, no guarda-roupa e tal. E tinha, no final desse livro, tinha uma mensagem que a Simone passava, que ela falava que a única saída para a mulher era lutar, era trabalhar para se libertar. Anos depois eu entendi que ela estava falando de uma outra questão, que é essa luta para a gente deixar de ser esse segundo sexo. Mas naquele momento eu entendi aquela mensagem da forma que seria adequada e ideal para mim. sim. Eu travei para vocês, gente, o convite, querida. Vê se deu. Oi, o que aconteceu? Ela voltou! Travou aqui, gente. Acontece, a gente sabe o que acontece. O importante é que você foi, mas já voltou. Voltei, né? Então, eu estava falando, né, dessa leitura desse livro, e no final chegou essa mensagem. Eu falei, é isso, preciso lutar pela minha liberdade. E por duas questões em que eu consegui, né, sair daquela estagnação que eu estava, que o medo do julgamento de e ficar alisada ali, eu consegui sair. Então, gostaria de comentar sobre essa, né, que essa Luana trouxe. Achei bem importante a gente falar um pouco sobre isso. Enquanto você estava voltando, eu até estava falando com eles sobre isso, sobre aquelas questões que a gente conversou e que a gente sabe, né? Das frases do inconsciente coletivo, as pessoas deixaram aqui algumas coisas que escuta, né? Durante a vida, e que isso pode realmente acabar ficando incutido ali no subconsciente, né? Tem um outro comentário aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo falar para vocês. Porque deu uma travadinha aqui para mim, mas eu acho que vocês estão falando disso, do medo de se expor, que a gente estava falando aqui sobre isso também,
né? Nós passamos por isso. Eu não chegava aqui, né? Vai ficar gravado, Andréia. A gente confia, tá? Vai ficar gravado. Obrigada, querida, por ter ficado até agora. O medo de se expor é muito natural. E uma prova que é possível transpor esse medo somos nós, né? Porque estamos aqui. Que é teste mais desafiador do que live, do que se expor. E a gente não sabe, né? Quem vai estar do outro lado, como vocês vão receber o que a gente está falando, as coisas que podem acontecer, né? Então, é um processo. E aí foi muito legal quando você falou também dessa questão de como que a gente sai desse lugar, né? Então, ok, identifiquei que eu tenho medo de julgamento, que aí a gente traz para a vida prática. O que eu posso fazer para sair desse lugar, né? Eu achei super legal quando você falou da sua mola propulsora, porque você encontrou naquele momento ali da habilitação um porquê, uma razão que te motivou. Falar, não, eu vou lá e eu vou encarar e vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Mas a gente tem outras coisas, né? E eu queria que você falasse no meio disso tudo, que eu acho fantástico quando você fala da autorresponsabilidade. Porque isso também é muito importante. Mas Renata, não é fácil, né, Renata? Não é fácil. Acho que a Andréia que comentou aqui que muitas pessoas com medo de exposição. Muitas. Isso é muito comum, medo de falar em público, porque é o medo de você estar ali na frente e de você ser julgado, né? Olhando seu cabelo, sua roupa. Então, isso é uma questão mesmo que é comum ali. Desse medo do julgamento, ele realmente é muito comum. E eu vejo isso. Sou professora, sou educadora, quando você pede para fazer uma apresentação de um trabalho, medo que eles têm. Estão preparados, estudaram, mas o medo do julgamento, ele vem em diversas situações, sim. O importante, né, que é o que eu faço, que eu desenvolvo nos meus trabalhos, nos meus atendimentos, que a primeira questão, que é muito importante, é a gente trabalhar com o cliente, o paciente, né, a importância que ele tem, as habilidades que cada um tem, né? No acompanhamento psicopedagógico, a gente trabalha no desenvolvimento das habilidades e das competências. E as terapias, que são diversas formas de terapia, né? Elas conversam muito entre si, porque o grande objetivo da terapia é isso, é colocar a pessoa, desenvolver, trabalhar ali no paciente, no cliente, o seu valor, suas habilidades, as suas capacidades. Uma vez que você tomou consciência disso, você pode fazer um trabalho de olhar para trás da sua história, da sua trajetória e ver o tanto que você já avançou, onde que você já está e que você já conseguiu. Pronto, cheguei em um determinado lugar, detectei aqui um medo, o medo do julgamento. E onde que eu alimentei esse medo que eu estou hoje? Bom, estou aqui porque eu sou muito atravessada pela psicanálise, né? Eu fui flechada pela psicanálise, e a psicanálise ela tem essa função, esse papel da gente não ser esse otimismo tóxico. Então, uma realista positiva, assim, digamos assim, né? De você fazer essa análise, falar, onde que eu tô entendendo que eu tô aqui, o que eu tenho que aprender com isso, e quando que começou? Começou o quê? Essa síndrome do pânico, essa fome emocional, essa alergia, minha derrocada financeira, a minha falência. Quando que isso começou? Então vamos olhar para isso. Por quê? Porque nós... né? Porque não adianta identificar que você tem e não procurar saber o que está por trás. Exatamente. Quem vai te ajudar a olhar o que está por trás, né? Isso, porque é aquilo que você fala, é muito importante, lógico, a gente estar em ambientes, poder trocar com amigo, com família, com pessoas de confiança, mas
em alguns momentos, é muito importante você se permitir passar por processos terapêuticos, uma ajuda profissional, que vai te ajudar de fora, que é o que a gente sempre fala, né? As técnicas que nós duas trabalhamos, a gente ajuda as pessoas a olharem de fora. E quando você se permite olhar de fora e amplia o seu olhar, né? Por que esse medo de julgamento está aqui? Né? Fazer esse resgate que você falou. O que tem na minha história? O que eu escutei? Como eu registrei? Né? Como eu registrei. Como eu registrei. E a partir daí, dar o passo. Porque eu acho muito importante o que você fala, e eu também falo muito sobre essa questão da autorresponsabilidade. Porque não adianta a gente também terceirizar. Isso. Né? Ah, sim. Eu brinco que é o puxãozinho de orelha com carinho. Por quê? Tem que dar o passo. Não adianta ficar, nossa, então entendi a teoria, entendi que eu posso ter medo de julgamento porque eu escutei alguma coisa, que eu registrei desse jeito, tá no meu subconsciente. E o que você vai fazer com essa informação? O que Quais são os passos que você vai dar na sua vida para olhar para você, né? Porque foi muito interessante tudo que você falou, né? Mas principalmente quando você traz assim no início da sua fala, é libertador quando eu identifico o que é do outro. Então, quando eu identifico que o julgamento do outro passa pela lente dele, mas também é libertador quando eu identifico o que está comigo. Porque o que é do outro eu deixo com o outro e o que está comigo eu cuido. Porque se eu não cuidar, não vai mudar. Não vai mudar. Se você detectou onde você está, né? Detectou qual que foi o fator gerador que desencadeou isso, e você alimentou esse medo do julgamento, e aí ele te paralisou, te adoeceu, enfim. Então, detectou. E agora? Né? Então, entendi que o que é do outro eu deixo com o outro. Dou conta de sair? Ótimo, é importante que saia. Não dou conta de sair sozinho? É importante que a gente procure uma ajuda profissional, com ferramentas, capacitado, num ambiente preparado para, né, como a Renata fala nos atendimentos do método causa raiz, que você não entre em sofrimento, que não haja necessidade de sofrer, de se martirizar, porque você viveu com aquele sentimento, com aquela emoção ali durante um tempo, mas ele não pode ser uma bengala na sua vida e você se apoiar nele. Porque o que fulano fez comigo, né? Quando eu trabalhava no jornal uma época, tinha uma colega que ela vivia num processo tentando emagrecer. E aí ela falava assim, gente, o grande problema é que depende só de mim. Porque se dependesse de outra pessoa, eu pagava para acordar cedo, pagava para não comer. O problema é porque ele depende só de mim. Fato, né? Depende de nós. Né? E é legal a gente trazer para as pessoas também, a gente já vai para 40 minutos de live, então é legal a gente trazer para as pessoas também as técnicas que nós conhecemos, que inclusive nos ajudaram no nosso processo, porque nós pedimos ajuda quando foi necessário. E nós continuamos quando é necessário. Porque não tem essa, né, do terapeuta, o terapeuta não é o perfeito. Não é. Né? E a gente só dá conta de desenvolver o nosso trabalho porque a gente se cuida muito. Senão a gente não daria conta, não faria live, não teria vencido o medo do julgamento. Não é? E também, Renata, importantíssimo, né? Tem que ter uma troca, né, entre o paciente, o cliente, né, com o terapeuta, com o psicanalista, com o psicólogo, porque por mais que a gente tenha todas as técnicas, é importante que ele esteja disponível, né, para olhar para as suas questões. Né? Uma coisa que o ensinamento que a terapia sistêmica ele nos traz é a perda da inocência. Então isso bom, então agora eu estou no meu adulto, preciso encarar isso para resolver. Uma vez eu estava acompanhando um trabalho do Rossando Klinger, peço licença, inclusive, para citar, porque quando a gente cita a gente deixa tantos, né, sem ser citado, é importante que a gente dê os créditos. E alguém falou que a gente só vive uma vez.
E ele falou, a gente só morre uma vez. A gente vive todos os dias, todo instante, a todo momento, a gente vive. Então a vida é agora. A oportunidade que a gente tem de ressignificar isso, de fazer diferente, de nos dar uma outra oportunidade, é agora. E aí eu falei, é isso. Totalmente isso. Né? Então você não fez ontem, você não deu conta de fazer isso ontem, porque o tempo ele vai passar de toda forma. 5 anos vai passar. Você tomando a iniciativa, né, as rédeas da sua vida, sendo protagonista da sua história, ou não, ele vai passar. E que passe mais leve, né? Usufruindo do bom e do belo como a gente merece. Não é? É isso, né? Hoje eu fiz uma postagem lá, eu estava falando no aspecto sistêmico, eu falei, gente, a vida, a sua vida é um presente, é uma dádiva que passou de geração em geração. Se permite a máxima potência disso. É a melhor. Nós, como consteladores, e já entrando, né, nas técnicas que nós trabalhamos, a constelação familiar, ela auxilia muito, por exemplo, no medo de julgamento, a ressignificar determinadas situações que nós registramos, né, de uma forma que trouxe um desvalor, uma menos-valia, porque, querendo ou não, o medo de julgamento está relacionado com autoestima baixa, baixo nível de merecimento, poder pessoal não está tão legal, né? Por quê? Porque nós registramos essa baixa. E a constelação familiar, ela pode te ajudar a ressignificar, a compreender o que aconteceu naquele momento, o que foi dito, como você pode ficar daqui para frente com essa nova percepção, né? De que não era uma menos-valia, né? De que não era uma diminuição do seu valor. Olha o Silvio falando, tomar consciência e ficar leve. É isso. Justamente na hora da constelação, que é uma tomada de consciência, né? No método Causa Raiz, por exemplo, que eu trabalho com os comandos mentais do método Causa Raiz. Ali é uma oportunidade também de você liberar, a gente usa os verbos, liberar, remover, desfazer vários pontos, várias causas raízes, vários padrões mentais que estão ali fixados no seu subconsciente. Travamos as duas. Deu uma travadinha aqui para mim. De novo. Voltou? E agora? Eu voltei. Voltando? Tá igual pisca-pisca. Agora sim, agora não. Agora sim, agora não. Agora voltou. Então a gente continua na facilidade, alegria e glória. E aí, então no método Causa Raiz é isso. A gente tem a possibilidade com os comandos mentais que são impositivos a mudar essa consciência, né? A gente retira o que não faz mais sentido estar ali e potencializa o que já está, as crenças potencializadoras. E nas suas técnicas também, constelação, fala pra gente. É isso, né? No método da constelação, da terapia sistêmica, é exatamente isso. É ressignificar, é olhar para isso aí, sem esquecer de onde nós viemos, quem somos. Não somos um só, muitos vivem em nós. Além de tudo isso que você mencionou, o amor cego, né? Eu não mereço porque eles não tiveram, meus antepassados não tiveram, então entende também como não sendo merecedor, sendo que é exatamente o contrário, nós somos o orgulho dos que vieram antes. Também uma questão que eu trago também, eu trabalho com método que são multitécnicas, porque cada um é cada um dentro da sua singularidade, dentro das suas particularidades. Então, com esse olhar da terapia sistêmica, o ressignificando também essas questões, esse medo do julgamento, a gente vai olhar o fator gerador disso aí, né, que no método Causa Raiz se chama de raiz, o fator gerador que gerou esse medo do julgamento, e a gente olha para isso, a gente ressignifica tudo isso para seguir na vida mais leve, sem medo, e sem medo do julgamento, né? E é aquilo que a gente fala, né? Deu medo? Vai com ele mesmo, né? Vem com ele mesmo.
No início ele tá ali, daqui a pouco ele diminui. Por quê? Porque exatamente aquele ponto que você falou, tanto que é importante passar pelo processo terapêutico. Por quê? Porque no momento que a gente está preso no meio do julgamento, a gente também está dissociado da gente mesmo. Então, das Sim, nossas habilidades, das nossas técnicas, das nossas capacidades, dos nossos talentos. E quando a gente vai tirando e ressignificando esse tanto de coisa, a gente se reconecta com a gente. O nosso poder pessoal aumenta, a nossa autoconfiança aumenta, né? A gente começa a se reconhecer, fica mais fortalecido, né? é, Dá é, conta de caminhar, né? A Débora falou, sim, a cada tomada de consciência o medo vai diminuindo. E é verdade. Por exatamente. isso que é, né? Então a gente já está com 46 minutos. Eu ficaria aqui, você sabe, né? 3 horas. Ah, é um assunto que não se esgota aqui, Não, né? é. Olha, o Manuel Principalmente também falou. E conhecer. Ah, uhum. diga, vai. Principalmente conhecer as próprias essencialidades. É isso. Isso. Marco Antônio, querido, terapeuta também. Muitas Olha, pessoas Marco Antônio, queridas. sim. Então é isso, né? Assim, a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, se vocês mandarem alguma Alguma que coisa. a gente deixou de comentar, né? De responder. Algo que a gente não tenha falado. Mas eu queria também, Vânia, que você deixasse uma mensagem, porque são tantas vivências, né? São tantos anos, Santos. assim, de experiência e de superações, que as nossas superações também são diárias, né? Sim, Então, sim. É isso. Um exercício, né, que eu proponho é que a pessoa olhe para suas questões, para esse medo, o medo do julgamento, o que você está deixando de fazer, o que você está deixando de viver, e com essa consciência que a vida é agora, a vida é hoje. Se você não deu conta de olhar antes, de fazer por você antes, faça agora. Dá tempo, não é tarde, nunca é tarde. Para as minhas alunas menores, né, que estão aqui, não precisa de ter esse medo. O medo, quando ele te paralisa, você perde tempo, perde oportunidade, perde vida, perde vivência, né? E existe muitos profissionais muito bons que podem te ajudar a olhar para essa questão, para esse medo que te paralisa, que você está alimentando aí, e é isso. Não precisa. Nós aqui, eu e Renata, somos terapeutas, somos profissionais, mas somos pessoas reais. Nós também temos as nossas questões, comentamos uma ou outra aqui, mas são inúmeras. E aí, como a gente tomou consciência disso, e a gente falou, peraí, né? Isso é minha responsabilidade. Então, eu vou olhar para isso, vou deixar com o outro, porque o julgamento, gente, é claro que é tema para uma outra live. As pessoas julgam, falam, comparam, né? Mas é sobre o que você faz com isso que você recebe, em que lugar isso está armazenado aí, que está te parando, te bloqueando e até te adoecendo. Né? Manda pra gente aqui qualquer dúvida, tem uma qualquer coisa. pergunta aqui, olha, que tem a ver com uma certa frase que eu não falei, né? Aham. Uma pergunta que como é que é o nome dela? Ah, Ai, da meu Luana, Deus. tá. Luana, da Junior Jeans. Isso, É isso? da Luana. Então Uhum. a Luana está falando, está trazendo para a gente, né? Às vezes a pessoa, quem julga ou achamos que irá nos julgar é aquele que não tem coragem de fazer o que você faz, aqueles que nos julgam. E aí, tem uma frase, gente, eu vou pedir para vocês ouvirem essa frase com o ouvido bem aberto, porque eu vou contextualizar, tá? Porque não é para a gente ir para o ego da loucura, não é isso. Não pira. Não, filho. Ah, Uma
frase do Elvis Presley. O Elvis, ele quebrou vários paradigmas. Então, ele teve que enfrentar o medo de julgamento em vários momentos. E ele tem uma frase que ele fala assim: antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a pessoa está te julgando, pode ser isso, pode ser porque ela queria, mas ela não está dando conta de ir lá e fazer, mas pode ser também que ela não sabe da sua história, ela não sabe o que você caminhou. E essa frase do Elvis é ele também reconhecendo para ele, que é o que a Vânia trouxe. Ele olhou para trás e falou: cara, eu andei muito para eu chegar aqui, eu me paralisar no medo do julgamento, o tanto que ele treinava, o tanto que ele ensaiava, sabe? Então é nesse sentido. Por isso que a gente brinca, né? Que não é para ir pro ego, assim, de achar que é superior, que é melhor, etc e tal. Não, porque cada um tem sua história. Sim, e sim. é do outro, é do outro. Se ele quer, mas pelas questões dele, ele paralisou ali, ok, deixa com ele. Porque você não vai resolver. Né? Tem uma outra frase que eu adoro que fala isso: se não está nas minhas mãos, não tem que ocupar minha cabeça. Uhum. Então, porque aí vai chegando... E às vezes o outro, de fato, ele não dá conta de fazer, ele não tem, uma série de motivos, né? Não tem iniciativa, não dá conta, não tem coragem, porque ele tem medo do julgamento, né? E aí o que ele faz? Ele te julga. Né? E isso que você falou que minha avó diria, né? Ninguém calçou as minhas sandálias, não sabe da minha história, por isso que eu falo, nós somos tão individuais, tão únicos, tão especiais, né? E tem um olhar para cada um, e a gente é muito merecedor de viver a sua vida na plenitude, realizar os seus sonhos. Que bom que vocês estão conseguindo, que o Manuel conseguiu, que a Luana conseguiu, acho que foi a Débora que comentou que conseguiu, o Marco Antônio. Que bom, né, que vocês conseguiram, que vocês estão conseguindo, que eu, Renata, fez a diferença na minha vida, por isso que eu conheci a Renata, minha terapeuta. Eu sou um ser humano melhor, porque eu tive coragem também de olhar para isso. E tantos aprendizados durante a vida, aprendizados no trabalho prático, no estudo teórico e nas buscas. É isso, assim. Se eu puder deixar para vocês uma mensagem também, e é uma frase da Patrícia Calazans, que é importante a gente dar os créditos, que eu gosto muito dela, e ela fala: a partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força, porque eu olhei, porque eu cuidei, eu entendi, e aí eu consigo expor, né? Então, para a gente já ir caminhando para o encerramento, porque são 54 minutos, deixa pra gente o seu contato, eu vou colocar o seu arroba, claro, na hora que você publicar, as suas técnicas, o seu atendimento multidisciplinar, que eu amo, que é muito rico. A gente consegue, né, ajudar, né, porque a gente, na verdade, não tem essa forma, nós somos curadores. A gente tem um trabalho, tem uma técnica, tem um estudo todo embasado, e quando o outro se permite, ele se cura, né? Isso. Então, eu sou a Vânia Quirino, terapeuta, vocês me acham lá no Instagram, Renata vai colocar o arroba aí. Muito obrigada, quero pedir desculpa aqui, porque não entrou o convite aqui no Instagram, o celular não tá, acho que meio que travou, mas espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido levar um pouco de informação, um suspiro, um respiro aí, que você pensa assim, não preciso mais de estar nesse lugar. Né? É isso. Eu também espero que tenha sido contribuição para vocês. Vânia, muito, muito, muito obrigada por você ter participado dessa live, contribuído tanto com o seu conhecimento. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei demais pelo convite. Marco Antônio está falando aqui, somos facilitadores. Isso mesmo, Marco Antônio. Auxilia as paz,
né? Então, o Manuel comentou aqui também, obrigada por você ter estado. Débora, que bom que a frase foi boa para você também. Essa frase é muito bonita mesmo. E é isso, gente. Eu também atendo com a constelação familiar e com o método causa raiz. Vocês conseguem falar comigo pelo link que está na bio. E é isso, a gente espera que tenha sido contribuição, né, minha querida? Sim, claro. Obrigada, Lília, querida. Érica, obrigada, gente. Um Para quem beijo. vai chegar depois, né? E aí é isso. Então, para você sair, você vai apertar no Sim, tá. X. Gente, um Mas em beijo. breve você volta, hein? Vai ter mais. É a primeira de muitas. Tem muita coisa pra aí. Um beijo, gente. Foi ótimo essa troca, querida. Beijo, gente. É isso, meus amores. Boa noite para todos. Bom descanso. Que bom, mãe. Tô te vendo aqui. Que bom que foi bom. Gratidão nossa pela gratidão de vocês e por vocês estarem aqui. Compartilhem com os amigos, conhecidos, família, essa live, as pessoas que vocês percebam que vai ser contribuição, tá bom? É um tema muito importante e é muito importante a gente aprender que a gente pode ir além, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo, bom descanso e até a próxima live. Tchau.